Boa tarde. Deixa eu só tirar esse efeito aqui, porque pronto. Esperar vocês entrarem. Hoje começamos o nosso café com poesia, já numa temporada nova, temporada com a revista Trajanos, né? Eu já vou chamar a nossa convidada de hoje, que é a Lucy Colim, que já está aí presente, né? Só esperar mais algumas pessoas irem entrando para a gente poder começar esse super bate-papo aí sobre poesia curitibana contemporânea, né? Falar um pouco também das nossas histórias aí, né? E para começar esse café com poesia hoje, eu quero ler um poema da nossa poeta, que é aniversariante de hoje, que é a Estrela Leminski, filha da Alice Ruiz e do Paulo Leminski. Aprendiz de poeta, cala a boca e me diz o que te afeta. Se soubesse quantos bons poetas tem por aí, se soubesse quantos gênios estão por vir, não ficava com essa angústia perpétua. Então, com esse poema, eu já vou chamar a nossa convidada de hoje, Lucy Colim. Oi, Clara, tudo bem? Oi, Lucy, tudo bem? Escuta? Escuto, tô te escutando bem. Aí você também tá me escutando bem? Ótimo, tudo ótimo. Ah, então tá bom. Que bom, esperar o pessoal ir entrando, né? Tá ok. Vai Que ser o lindeza esse pessoal que te poema que você leu. acompanha. Sim, da Estrela, tá no livro Poesia Não. Ah, que lindo. Parabéns, Estrela, é seu aniversário, né? Eu vi, a Alice postou que entre as coisas bacanas que ela tinha feito na vida, sem dúvida, uma das obras-primas dela, né? Era a Estrela. Então, um abraço aí. Nossa, que maravilha. É uma família de poetas, né? Mas então, vamos começar a nossa conversa, né? Deixa eu só ver onde que eu coloquei. Eu tinha anotado a nossa pautazinha aqui. Eu esqueci de colocar aqui. Aqui. Né? Então, eu já quero agradecer também ao João Cimino, que é da revista Trajanos, pelo convite, né, de fazer parte desse novo projeto de revista literária aqui de Curitiba, né? Vamos juntos, sucesso à revista Trajanos. Então, eu quero começar falando com a Lucy, já fazer um merchanzinho para Cotter, né? Falar um pouquinho sobre essa antologia aqui, que está com 50% de desconto lá no site da Cotter, né? Essa antologia reúne teu trabalho desde 1984 até 2018, né? Como é que foi fazer a curadoria desses poemas? Então, claro, primeiro eu queria dizer oi já para as pessoas que entraram, né, e que agradecer aqui pela oportunidade de estarmos juntas. Eu e a Clara somos amigas de longa data, né, Clara? Então é uma alegria, né, da gente poder conversar e, enfim. Quanto a essa antologia, é uma experiência assim muito emocionante, né? Você vê uma seleção dos seus poemas enfim, cobrindo, não é? Ela é de 84 a 2018, como você falou, então é uma amostra, digamos, né, de toda a minha produção nesse tempo e tal. Mas tem um detalhe que me deixou assim muito feliz, né? E que me marcou muito, porque essa antologia foi organizada pelo Sálvio e pelo Marcos, não é? O Sálvio Nienkotter e o Marcos Pamplona, que são amigos, enfim. E eles fizeram uma leitura da minha obra inteira de uma maneira muito amorosa. Então, eles discutiram, eles
não foi uma coisa assim, vamos pegar os poemas, né, mais relevantes, e não foi uma coisa fria, foi muito orgânico, foi uma experiência assim, e me marcou demais, todo esse carinho no tratamento da antologia, não é? Porque é muito difícil você, algumas pessoas sempre me perguntam, não é assim, me perguntam, mas não foi você que organizou, ou outras, né? Mas os próprios editores, então teve esse ah, foi não só acolhida da minha poesia, uma antologia é o marco, afinal, não é? Mas também essa Uhum. delicadeza deles escolherem, e nos encontramos muitas vezes e conversamos sobre, não é? E também uma outra coisa, que é você também publicada pela Cotter, não é? A gente divide essa mesma emoção de ter uma editora bacana. Nós temos hoje, né? Nós temos várias editoras muito legais aqui em Curitiba, que, não é? E a Cotter está entre elas, não é? Que vem recebendo, acolhendo jovens, né? Novos escritores, enfim, e tem uma linha, né? Tem um catálogo muito expressivo. Então, foi assim, um barato. Eu olho assim para a antologia e sempre me emociono, porque acabou que foi, sim, não é? Tem a coisa da antologia, que já era, né, um grande presente, mas com essa delicadeza na seleção, não é? Os dois editores realmente fizeram uma leitura em grande profundidade, né? Então eu fico sempre grata, né? É sempre, nossa, como eu falei, é um marco assim na minha produção de poesia. Sim, uma coisa que você falou, assim, é uma coisa que eu já conversei com o Daniel, né, nessa semana, já conversei com o Raul na última live do Café com Poesia que eu fiz. A Cotter tem essa coisa afetiva, assim, muito carinhosa com os autores que publicam, né, por lá. Sim. E é uma delícia. Então, aproveitem que o site da Cotter praticamente inteiro tá com 50% de desconto. Tem muito livro bom, tem muitos poetas bons, né? Dá para fazer aí a compra do ano aí de poesia. E tem uma coisa bem bacana, assim, bem importante da gente comentar, Clara, que, como eu disse, né, nós temos editoras aqui, e essas editoras, elas vêm, não é, mudando esse cenário de produção aqui de Curitiba, né? A gente sempre sofreu um pouco Uhum, essa coisa, uma barreira entre os grandes centros de produção, a saber, Rio e São Paulo, né? O eixo Rio-São Paulo e algumas outras capitais que se destacam, mas eminentemente Rio e São Paulo. Então, aqui em Curitiba, nós temos a Cotter, a Arte e Letra, que também, não é, publica e dá vistas para essa nossa produção, não só a contemporânea, mas também de autores já falecidos e cujas obras, né, estariam soterradas, talvez, se não houvesse esse novo impulso, né, de publicação. Então, isso vem mudando muito, assim, muito, positivamente, né, o cenário de produção aqui em Curitiba. E é muito importante, são esforços louváveis, não é? São esforços louváveis e temos que ser muito gratos, eu acho que todos, né? Todos, quem produz, quem publica, né? Que estamos conseguindo ah, ter esses meios, né? Para dar visibilidade a tudo que a gente vem escrevendo. sim. O Daniel me disse uma coisa muito bonita que o Otto Winnick disse. Quando Ah, perguntaram para ele como está a literatura paranaense, né? Ele diz: a literatura paranaense vai muito bem, obrigado, né? Partindo dessa frase aí, dessa citação do Otto, eu queria saber de você, assim, né? Você é uma referência para a maioria dos novos poetas, quem está começando a publicar, é uma referência para mim, em particular, né? Mas como é que você vê esses novos poetas curitibanos surgindo? olha, Clara, assim, antes de te responder especificamente sobre isso, né, sobre esse ponto, já vou antecipar que vejo com enorme alegria e fico muito orgulhosa, né, desse. Mas eu queria também comentar alguma coisa, né, porque nenhum fenômeno vai surgir assim do nada, não é? Então, a bem da verdade, nós temos como que uma dívida para com a nossa própria produção aqui, não é? E eu acho sempre importante lembrarmos como é esse
resgate da nossa produção. A literatura no Paraná, a literatura em Curitiba, sempre foi muito bem, obrigado, né? Então, eu estou me apropriando aí do comentário do Otto, que é ótimo e que realmente contempla o que está acontecendo agora, mas eu acho que nós temos que, sobretudo, reafirmar essa condição da profusão de bons nomes que sempre aconteceram na literatura paranaense, que sempre aconteceram na literatura feita em Curitiba. Então, não se torna um fenômeno, não é, que surge do nada essa profusão, como eu disse. Não é? Nós temos uma produção literária muito significativa. Nós temos gerações de escritores que realmente contribuíram, não é? Cujas produções são exuberantes. Não é? E posso citar Maurício Xavier, não é? Para além de Paulo Leminski, claro, que é um grande nome, Dalton Trevisan e Cristóvão Pesa, mas nós temos uma miríade de outros nomes, como a própria Dona Helena Collodi, que era uma estudiosa do formato de Braille, não é? E, claro, nós temos uma representatividade importante, claro, não é? Através da Alice Ruiz, enfim, mas outros nomes, como o Jamil Snege, o Wilson Bueno, enfim, o Manuel Carlos Caram, que corresponde justamente a essa semeadura, não é? Então, isso é importantíssimo. Nós temos assim, uma lista interminável de nomes que surgem, mesmo que indiretamente, né, vinculados, sem dúvida, a esse impulso, né, dado por essas cabeças tão incríveis, não é? Que produziram aqui na nossa cidade. E aí chegamos finalmente, não é, com esse reconhecimento, não é? Isso é um processo, não é? Lugar nenhum vai começar a produzir uma poesia, não é, extraordinária sem esse trato, sem esse investimento, digamos, e sem essas cabeças todas e corações, não é? Naturalmente, que foram cultivando essa prática, não é? Então, como é que estamos hoje? Estamos muito bem, de fato. Nós temos, eu acho que ano a ano, não é, publicações que são muito, muito potentes, novos nomes, mas também outros poetas que já vinham publicando e que agora, isso eu noto, não é? Tem vários poetas que timidamente, digamos, não é, começaram a publicar nos anos 90 e agora estão despontando, não é? E os jovens, nossa, é incrível, em várias frentes, né? Em várias frentes. Nós temos muitos nomes, e aí eu vou seguir um conselho da Dona Helena Collodi, eu não vou citar nomes, né? A Dona Helena me disse, Lucy, nunca cite nomes, porque fatalmente a gente deixa alguém de fora, e essa pessoa vai ficar muito ferida, enfim. Mas você que está na cena, não é? E é uma autora estreante que está acompanhando tudo isso, você mesmo pode dizer pela tua história, Clara, como é incrível isso de você produzir o seu livro e de repente você já tem uma editora que tem um impacto grande, não é, nacionalmente, e essa editora traz, então, a lume o seu livro. Então, é um processo muito diferente daquele processo, né, quando eu comecei, lá na década de 80, que era para você, era duríssimas penas, né, para você conseguir a mínima visibilidade, para conseguir os meios, né, de se fazer um livro. O que eu posso dizer agora da cena, nós temos desde um formato mais clássico, então, né, a publicação de livros mesmo, mas nós temos muitos coletivos. Nós temos muitos outros meios paralelos de produção. Quantos coletivos incríveis vêm publicando? E mais do que isso, nós temos um terceiro elemento que não é menor, que não é menos significativo, que são as expressões da oralidade. E esse fenômeno é incrível, não é? O slam, o rap, e nós vemos desde crianças que já vêm despontando, não é? Algumas chamando a atenção nacionalmente. Tudo isso é poesia, tudo isso é a transmissão pela palavra poética. Então, esse grande boom, ele é fruto também
de um novo olhar, não é, para as coisas, até para a própria expressão do corpo, não é? E eu incluo você, Uhum, Clara, como esse exemplo dessa novíssima geração, porque eu, inclusive, né, vou contar aqui, eu conheci a Clara através de uma performance dela. Me chamou muita atenção. Depois eu fui conhecer os poemas em papel da Clara. Então, isso diz muito, né? Eu acho que você aqui pode, em alguma medida, representar, não é, todas essas novas e novíssimas expressões através dessa intenção de não ficar tão preso àquela coisa, né, do formato livro e sair dizendo os seus poemas, não é? E esses fenômenos estão acontecendo cada vez mais, não é? A gente tem slam de surf aqui na nossa cidade, das gurias, tem, nossa, sim. tem você entra no YouTube e você fica assim, estarrecido, não é? Pela qualidade dessa produção da moçada. A gente precisa tomar Uhum. contato com tudo isso, precisa valorizar, precisa entender tudo isso dentro de uma nova dinâmica, não é? De uma expressão em que juntamos a visualidade, o corpo, a expressão oral, não é? A dança, tudo isso de uma maneira amalgamada, não é? Então é assim, Curitiba tem uma produção que vai bem, obrigado, não vou citar nomes até por, não é? Para não me ver traído pela memória, Sim, mas sem dúvida, é um momento exuberante, né, na nossa produção. sim. Não, e vem, eu fico pensando nesse momento difícil que a gente está vivendo, né? 2 anos aí, quer dizer, vamos para o segundo ano de pandemia, é, estamos com um governo que não sei nem se a gente pode chamar de governo, né? De tantos absurdos assim que acontecem, né? Mas eu queria saber de você, nesse momento, assim, como que você vê a tua criatividade, a tua escrita, no meio dessa pandemia, desses absurdos que vem acontecendo dentro do nosso país? Então, olha, Clara, eu vou falar de uma coisa mais subjetiva, não é? Que não é tão, não é brilhante assim, não cintila tanto, mas depois eu quero falar de uma coisa, de um fenômeno mesmo que eu acho que vale a pena, não é para a gente não ficar só, porque acho que da amargura todos nós já estamos, não é, soterrados. Então, vivemos Sim. um momento dramático por todas as coisas que você colocou, e eu acho que é desnecessário a gente, não é, reforçar. Eu acho que essa experiência que nós vivemos, ela é inédita, não é inédita na nossa concepção, não é, do que é a vida em comunidade, a nossa própria concepção geográfica de mundo, não é? Então são interferências muito grandes e que vêm acontecendo na nossa própria relação com o que tínhamos, não é? A maneira como concebíamos o mundo, a nossa vida, a nossa participação. E tudo isso não é, foi é, é, sofreu transformações muito duras, né? Filosoficamente, Uhum. emocionalmente, psicologicamente, até materialmente, não é? Então é assim, é uma demanda muito grave, né? Essa sobre a qual estamos. Nós temos que dar conta de todos esses fatos ainda incrementados por uma realidade política, econômica, que a própria dramaticidade, né, de uma pandemia, ela ainda, né, a ela nós agregamos todos esses outros fatores. Então chega uma hora que nós nos vemos naturalmente estraçalhados, não há como reagir de uma maneira, não é? Nós não temos estofo para essas coisas que são novíssimas na nossa existência. Não temos estofo emocional, porque é muito difícil. Nós Uhum. estamos assistindo a pessoas morrendo diariamente, centenas, não é? De pessoas morrendo no nosso país, na nossa cidade, enfim, no mundo inteiro, não é? Então, essa experiência, ela é dolorosa por si, e nós, enquanto artistas, que temos essa, não é, na nossa função, temos essa necessidade intrínseca de observação do momento para podermos refletir e transmitir.
e transformar isso através da palavra, não é? E, por fim, cumprirmos a nossa função mesmo, não é? De poetas, de escritores, de pensadores, não é? Através da produção estética, não é? De tudo isso que nós estamos vendo, acaba que não é, eu disse uma coisa subjetiva, eu no ano passado não consegui publicar, não via sentido nenhum em publicar, porque me parecia patético, eu mesma não dava conta, eu acho que ninguém que tenha um pingo de sensibilidade vai se sentir confortável com o que nós estamos vivendo. Mas à medida em que o tempo passava, né, eu fiz essa escolha, porque realmente eu não tinha condições emocionais de, no meio daquele caos, não é, as coisas chegando, esse contingente tão doloroso de informações e de experiências, não é? Eu não tinha a menor condição de publicar. E, à medida em que o tempo passava, eu fui entendendo que, exatamente nesse momento, é bastante importante que continuemos, afinal, não é? Mostrando como é que se relaciona um artista com todo esse momento caótico. Então, esse ano eu revi, não é, a minha experiência, passei por, acho que como todo mundo, né, por altos e baixos, momentos de desespero total, momentos mais otimistas, enfim. Mas esse ano, então, eu decidi publicar e tem um livro no prelo agora que possivelmente até o final de março seja publicado, que é um livro de contos, né? Mas eu disse que eu tinha... Então, essa é a parte mais dolorosa, como eu mesma me relacionei a esse momento tão difícil. Não parei de escrever, não é? Eu terminei um livro de poesia também, terminei esse de contos, adiantei um outro livro e trabalho com as traduções, naturalmente, não é? A gente tem que se alimentar também disso tudo. Mas passada, porque como você colocou, né, Clara, a gente está indo para, né, a gente vai agora completar um ano de isolamento, não é? Então a gente agora já tem que se adaptar, não é? Ainda que minimamente, né, nós já estamos nos adaptando a, não é, uma sequência. E aí eu quero agora, então, falar desse lado positivo. Eu nunca vi, e por favor, né, eu vou comentar alguma coisa positiva que em nada minimiza a condição dramática que vivemos, não quero ser uma poliana, não é? E também não é impossível, né? Acho que seria vergonhoso alguém se posicionar de uma maneira positiva com o contingente de mortes que nós vivenciamos dia a dia, não é? No nosso dia a dia. Então, o que eu quero colocar é que ainda, né, em detrimento de todo esse contingente de sofrimento e um contingente desesperador mesmo, nós, né, da literatura e, sobretudo, da poesia, nós vimos surgir uma rede que realmente foi, para muitos, e eu me incluo nisso, né, foi a salvação da lavoura, porque naquele momento de isolamento, nós começamos a nos articular, não é? Eu vou contar a minha experiência. Eu estava num momento muito doloroso, assim, ainda no começo da pandemia, acho que lá por junho, né, quando nós ainda achávamos que em setembro tudo teria, né, junho do ano passado, achávamos que tudo né, terminaria logo, enfim. E eu, num dia assim, de muito entristecida, encontro na internet uma chamada para poetas que quisessem fazer suas leituras, e aí conheci o trabalho da Elaine Puvoli, que é uma poeta lá do Rio de Janeiro, que estava justamente fazendo esses programas online, ela reunia os poetas de todos os lugares do Brasil. Comecei a assistir aos programas da Elaine, eu mesma participei de um deles. Ali conheci Tiago Medeiros, lá de Caruaru, e Tiago Medeiros tem um programa com o André Carvão, lá de São Paulo, tá? No interior de São Paulo agora, e o André tem o simpósio de poetas bêbados. E me convidaram para o simpósio, e ali conheci toda a sorte de poesia que vem sendo feita nesse momento. Do Brasil todo, Acre,
Rio Grande do Norte, dos lugares, não é, que talvez a gente não tivesse acesso, a não ser por uma antologia, mas você ver o poeta, a poeta, você sentir, não é? E nós nos irmanamos, então, através dessa experiência coletiva. E olha, Clara, isso vem frutificando cada vez mais, né? Conheci poetas incríveis, a Noélia, lá de Brasília, né? Noélia Ribeiro, muitos, muitos. Agora aqui, né, mais uma vez, a memória me trai, mas muitos, muitos poetas do Rio Grande do Sul, aos quais eu jamais teria acesso, seguramente, jamais teria esse acesso, né, ao vivo, e poder se emocionar e valorizar essa produção. E posso te dizer, são centenas, centenas de pessoas, né, de grandes poetas, pessoas corajosas que ousam e que vêm administrando esse momento com essa nessa nossa batalha mesmo pela palavra, através da palavra e não é? Com a palavra. Então, para mim, foi uma surpresa e foi assim, o que acabou fazendo reverberar de uma maneira diferente a minha própria relação com a poesia. Conhecer muitos outros poetas em todo o país, dividir essas angústias, né, que eu acho que o mais importante, dividir essas angústias que nós sentimos, que nos estraçalham, não é? E ainda na nossa solidão, isso é muito pior, isso exacerba a nossa, assim, o drama que nós vivemos, não é? Então, quando você conhece outros nomes, outras expressões, não é? Isso foi maravilhoso, não é? Você, sem dúvida, se sente amparado, você se sente, né, acolhido. E você vê, mais do que isso, que é assim que tem que ser. Nós temos que dar a cara a bater, mostrar o que estamos fazendo, não é? Então, foi assim, essa minha experiência. De uma maneira subjetiva, começou muito mal. Né? Eu acho que para todos nós, sem dúvida, não é? E com o tempo fui descobrindo outros pares, outras vozes, e isso mudou totalmente. E também vale lembrar, Clara, que a profusão de livros que vem circulando, não é, através do meio digital, não é, com as compras e tal, as pessoas estão mais em casa, felizmente, não é? Nesse sentido de, felizmente não, exatamente, não é? Mas nesse sentido de termos consciência que temos que cuidar uns dos outros, né? Por favor, né? Essa ideia de festas e aglomerações, isso é para além do absurdo, né? Isso é no âmbito do desumano, da crueldade, né? Do desinteresse pela vida humana, não é? Da indiferença. Eu acho que é nada pior do que a indiferença, né? Você não se sensibilizar com uma tragédia que vem acontecendo. Mas, de todo modo, as pessoas estando em casa, elas têm lido mais. E a gente entra na internet, não é? E vê quanta coisa nova para a gente, não é? Quanta poesia circulando, não é? E quantos bons autores que estão agora tendo mais visibilidade. Então, eu acho que sem, né, com muito medo assim, de esbarrar numa coisa leviana, mas dentro, mais uma vez, né, dentro dessa moldura tão dramática, de um momento tão dramático, nós conseguimos, e isso quando eu digo nós, eu estou dizendo o ser humano, ele consegue extrair essas soluções mais amorosas, não é? E tem muita gente nessa linha de frente. Então, é assim, dentro do possível, nós tivemos uma transformação no cenário, não é? Justamente com essa rede, como coloquei, que vem se formando e que está, não é? Engrossando cada vez mais. Isso é maravilhoso, muitos braços, né? E assim, eu mesma agora participo de um coletivo, que é o Pé de Letra, e nós temos justamente essa missão, não é? De dar visibilidade às produções das localidades mais remotas. E temos um projeto muito sério, né? Já em andamento para esse tipo
estímulo. Então, para finalizar, é isso. Isso é do humano, não é? Nós dentro, quantas narrativas nós temos, não é? Dentro do caos, aquela chama, não é? Ainda que febre, mas aquela chama de alguma esperança e de continuarmos dividindo e continuarmos mostrando o nosso trabalho. Sim, a tua fala me lembrou bastante como foi o início do Café com Poesia, né? Foi essa vontade de ter um respiro, né? Para mim, poesia sempre foi um respiro, assim, no meio da turbulência, do caos do dia a dia, dá aquela inspirada, assim, né? E o Café com Poesia nasceu justamente disso, assim. Também conhecia a Elaine, eu assisti um dos poetas online, acho que foi o que você participou, e eu acabei perdendo a tua leitura. Mas foi muito interessante, porque logo a gente teve um convite de um projeto da UTFPR que queria trazer mulheres escritoras, né? E uma das organizadoras é minha ex-aluna de projeto do PIBID, né? Então aí eu falei, não, chama a Elaine, né? Elaine tá com um projeto super legal aí, acho que vai dar uma conversa super boa. E, nossa, foi uma conversa acho que de 2 horas no YouTube, assim, muito Maravilha. boa, assim, Então, Clara, é né? sobre isso que eu estou falando, como nós passamos a nos conhecer mais, né? Isso é importantíssimo. Sim. Né? E uma coisa que ela me falou, né? É importante procurar os seus nesse momento, né? Estar junto, produzir juntos, né? Isso que é importante agora para salvar a gente um pouco dessa insanidade, né? É E isso aí, mesmo. falando um pouco sobre esses respiros, assim, em meio ao caos, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi participar do Prêmio Jabuti, né? Chegar a finalista, né? A gente conversou em off, assim, que você teve algumas boas surpresas, né, dentro desse prêmio, né, do ano passado. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Então, eu vou, sem Eu nenhuma. Eu acho uma vou bobagem a gente. mostrar, assim, o Então, finalista, né? é, eu vou falar de uma maneira muito. Estamos aqui, não é? É um café, não é uma conversa. Eu não vou ficar com uma coisa assim meio cabotina, do tipo, não, não é? Nem. Uhum. Não é? Eu acho que assim. É muito legal participar do Jabuti e é muito legal estar entre os finalistas. Eu não tenho porquê, não é? É um barato, é uma coisa legal dessa. Aí tem aquela coisa assim, mas não ganhou, sabe? Realmente não importa tanto. Olha, é incrível, você é o número, não é, de inscritos que nós temos num prêmio como esse, é enorme, não é? E ele faz uma varredura mesmo de tudo que está acontecendo, não é? Vamos pegar a poesia, né? Tudo que está acontecendo de publicação. Então é uma peneira muito difícil, mas também muito significativa. E eu não seria hipócrita, né? Fico felicíssima quando acontece isso, porque é isso que nós, não é? Senão eu nem teria inscrito o meu livro. Porque agora via assim, né? Não é? Tipo, não ganhei, nem queria ganhar. Isso é bobagem, gente. A coisa é que a experiência, não é? De ter, como em outras edições, né? Tive também no Oceanos e tal. Isso é uma experiência que nos dá um retorno sobre esse, assim, sobre aquele compromisso nosso. Eu estou chegando às pessoas, como, não é? Em que medida o que eu escrevo ele consegue emocionar as pessoas. Então, acaba sendo um tipo de termômetro até desse nosso compromisso, não é? Com Sim. a escrita, com escrever. Então, sim, é muito legal participar, é muito legal estar lá por conta disso. E aí, então, eu conversei com a Clara sobre a honra que foi estar justamente nessa edição, né, nessa última edição, em que nós tivemos o livro do ano, é um livro de poesia, não é? Um livro extraordinário, incrível, e isso ganhamos todos, sem demagogia, ganhamos todos a poesia. Um livro de poesia é o livro do ano, gente, isso é maravilhoso. A poesia tendo um impacto dentro da nossa comunidade, isso é incrível, não é? Não é só, não é? A Cida ganhou um prêmio.
Que bom a Cida, uma mulher, uma pessoa que representa minorias, não é? Uma ativista política, ganha um prêmio desses. Isso já teria sido, não é? Eu acho que tudo isso engrandece ainda mais o prêmio, não é? Mas mais do que qualquer coisa, um livro de poesia foi escolhido para, não é, como o livro do ano. E isso é assim, todos nós da poesia saímos premiados. Isso não há como, não é? É a poesia que está sendo premiada, não é? Claro, com todo o mérito, minha reverência à Cida, que sabe que desde sempre eu gosto muito da poesia dela, nos representou lindamente, não é? Mas para além disso, nós saímos todos premiados. Então, essa edição foi especialíssima. Eu fico emocionada de ter podido participar de uma maneira mais íntima de todo esse mecanismo da premiação. Mas, de todo modo, mesmo que não estivesse lá, não é, entre os 5 finalistas, eu me sentiria muito feliz, porque foi uma conquista da poesia e todos nós saímos com um jabuti, na verdade, né? Todos nós, independente do lugar em que estejamos, né, no nosso país. A Jerusa fez um comentário aqui, né, que o Nobel também foi para poesia, né? Eu lembrei a minha conversa com o Daniel. É difícil publicar poesia e é difícil vender poesia, né? E ter esses 2 prêmios aí muito importantes, premiando a poesia, é algo assim que é uma felicidade para todos que escrevem poesia, né? Eu lembrei de uma conversa com o João, quando eu contei que eu ia te entrevistar, tudo, que você já tinha topado, né? E aí o João compartilhou com a gente ali da revista que ele também se inscreveu, acho que para o Oceanos. Eu acho que o João tá na live ainda, se foi o Oceanos, você me avisa, João. Mas a alegria de poder estar ali só, sabe? Nem ser premiado, nem nada, mas poder estar dentro ali de um grande concurso, né? De um prêmio que faz brilhar os nossos olhos, sim, né? Mas eu acho que a alegria é poder participar, saber que alguém leu, né, ali o teu livro e ele foi importante de alguma maneira, né? Então, Clara, aí a gente consegue juntar essa nossa reflexão, esses comentários, o que você acaba de dizer, com o que nós dizíamos bem no início da nossa conversa. Essas novas expressões, elas estão se multiplicando e elas vêm resgatando alguma coisa que faz parte da ancestralidade da poesia. A poesia sempre existiu como uma manifestação emocional do ser humano desde sempre. Ela fazia parte de um mecanismo, não é, da sociedade. De repente, aquilo, por questões, não é, políticas, econômicas, de mercado, de interesse e tal, aquilo vai empalidecendo, não é, deliberadamente, a partir, não é, dessas novas diretrizes, aquilo vai empalidecendo, e nós vivemos um momento em que parece que as comunidades, a sociedade, ela pode existir sem poesia. Como pode existir sem outras manifestações, não é? Que são da ordem do espírito, que são da ordem do emocional, do amoroso, do psicológico, que são as coisas, não é, mais profundas do ser humano. E aí nós nos vimos num mundo, né, numa virada de século, nós nos vimos, e é exatamente essa geração sua, né, é uma geração na casa dos 20 anos, que começa a existir dentro de um twist, né, uma virada que nos coloca, não é, que nos socar goela abaixo, um grande equívoco, que é justamente assim, estamos numa era tecnológica, as humanidades não importam mais. Isso é um grande equívoco contra a própria existência humana, não é? Então, quando a gente vai não é, quando nós vemos que a poesia sim está no Nobel, a poesia sim está na posse de um presidente norte-americano, a poesia sim ganhou, não é, o livro do ano aqui no Brasil, nós vimos que a poesia, nunca ninguém precisou fazer favor nenhum para a poesia. Ela é essencial, ela faz parte, não é, da nossa existência. E por uma infelicidade, nós temos essas mentes mais embotadas, essas mentes mais mentes paupérrimas, digamos, não é, que acreditam que
a poesia ela é uma degeneração, ela não serve para nada, não é que é um bando de lunáticos que ficam, não é, só fazendo rimas, e, enfim. Então, nós tivemos esse desvio que está sendo revertido agora. Isso vai levar Sim. tempo, infelizmente, porque foram vários projetos para ridicularizar a poesia, a palavra falada, não é? Para ridicularizar, para minimizar, mas não existe sociedade sem esses componentes. Então está acontecendo uma gradual reversão desses valores. Nós vemos que em sociedades, até tem uma grande amiga minha, Marina, que lê em japonês, não é? Ela até solicitei a Marina que checasse a veracidade dessa notícia, porque anos atrás eu li uma notícia e depois tentei acompanhar de que no Japão os cursos de letras eles estavam sendo enxugados, né? Tinham cada vez menos cursos de letras e mais vistas para tudo que era tecnológico. E aquilo, Uhum. não é, me colocou numa situação assim, não é, numa sociedade tão avançada e tão profunda quanto a sociedade japonesa, abrindo mão, não é, das humanas, e, enfim. E da maneira como isso, claro, não é, repercute em sociedades como a nossa, aqui no Brasil. Mas um dia desses, então solicitei a Marina para que ela checasse lá nos jornais japoneses a veracidade de uma notícia que diz, e vejam, gente, com que alegria nós devemos receber isso, não é? E diz justamente que depois dessa experiência, digamos, de não é, um período de tempo de aproximadamente 10 anos, essas sociedades mais articuladas e mais equilibradas, elas perceberam que não há como, nem porquê você minimizar ou querer minimizar o impacto, a contribuição e a importância, portanto, desse tipo de ciência também, não é? Das humanas, das humanidades. A sociedade estará em desequilíbrio se não tivermos de tudo um pouco, gente. Por quê? Porque continuam nascendo pessoas que têm uma necessidade. As pessoas são muito diferentes. E um grande contingente de pessoas estará para o poético, precisará dele. Então, nós temos os poetas, eles dão vazão a necessidades naturais. Então, nós temos que ter uma sociedade que tenha vistas para o poeta como um profissional mesmo, como alguém que tem um fazer, não é? Nada tem de torre de marfim, não é uma pessoa, não é especial nem nada, também não é um lunático, um alienado, uma pessoa que está, sabe, o mundo está acabando e ele está fazendo versinhos como se a poesia não fosse importante. Então, isso é uma revisão, não é? E é isso que nós estamos vivendo. A poesia está explodindo. Por quê? Porque ela é isso. Ela é essencial, não é? Se não fosse, ela simplesmente desapareceria. Mas ela ressurge. Ela ressurge em muitas culturas, como não é, as humanidades. Eu sempre falo isso e tenho, não é, dito nas lives, e vou repetir aqui, me perdoem, né, as pessoas que já me ouviram dizer isso tantas vezes, mas além dessa ideia, né, do desequilíbrio de uma sociedade, não é? Nós temos que ter uma preocupação, não é uma preocupação, é todo um cuidado com essas manifestações, porque elas incidem, não é assim porque eu vou ser famosa, claro, ou você vai estar na capa da revista, isso pouco importa. Nós, não nós somos respeitáveis porque nós somos necessários. Então, as sociedades não podem prescindir dos poetas, não podem prescindir dessas expressões humanas. Quando a gente vive um momento em que se discute a importância de sociologia e filosofia nas escolas, gente, o que é isso? Não é? Quando nós estamos... E da arte também, né? Nós estamos questionando essa importância. Então, isso é um retrocesso, não é? Então, nós temos que estar atentos e é assim, é aquela coisa vulcânica, aquela coisa visceral. Nós, por mais, não é, ridículos que tenham querido, ao longo de décadas, nos pintar, né, nos transformar nessas criaturas, né, de outra estratosfera, né? Nós somos uma parte muito natural. Nós sempre fomos. Quando você vai lá para a ancestralidade do poético, nós sempre fomos, não é? Nós sempre participamos das comunidades representando essa porção
essencial, como eu disse, não é? Visceral. E a poesia é isso, ela não é que ela não possa ser abafada, ela vem sendo abafada, mas ela não tem por que ser abafada. Isso é um equívoco, não é? Isso é um equívoco. E nós, não é assim, infelizmente a situação é essa, nós, os próprios poetas, nós temos que não é? Nós temos que vir à tona, insistir, criar esse espaço que nos, não é, que nos foi, em uma boa medida, que nos foi surrupiado mesmo, não é? E essa é a nossa função, para além da percepção do que vem acontecendo, para além de tudo que nós entendemos como a nossa função, não é? Nós temos ainda esse encargo, sobretudo na nossa sociedade, não é? No Brasil, num momento dramático, do qual já falamos, não é? Mas em que a poesia, não é? Daqui a pouco as pessoas, não é? Podem chegar e dizer, sim, mas a poesia é totalmente desnecessária, não é? Então, esse cuidado com a expressão, nós estamos sim, nós estamos, como eu disse, é algo vulcânico, é algo que tem uma força por si. E todas as sociedades, elas visam o equilíbrio, devem visar, não é? Quando a gente está refém de valores como lucro, como ganância, como a falta de interesse, né? Como nós estamos, a indiferença, ela está em desequilíbrio e é equivocado. Isso não durará para sempre. E nós estamos aí fazendo e fazendo muito, fazendo bonito, e confiando na importância de todos nós artistas, não é? Eu sinto isso, não é? Eu sinto que as coisas vão mudando, estão mudando aqui no Brasil, não é? Tem um comentário aqui muito legal, muito bonito também, da Mili Silva. Lucy fala com tanto amor da poesia que dá vontade de sair escrevendo um monte de poemas. Eu digo, escreva e leia. Escrevamos todos, não é? E também, se não for pela escrita, todas as manifestações, não é, emocionais, através das linguagens artísticas, nós precisamos muito disso. Nós sempre precisamos e precisamos cada vez mais. Ou seja, é um contínuo. Nós precisamos tentar reabilitar, reestabelecer, não é, esses elementos na nossa sociedade. Isso é gravíssimo, gente. Nós estamos passando, não é, por um momento em que se colocou, não é, assim, aparentemente de uma maneira muito gentil, não é, mas em que se colocou a poesia e as expressões artísticas no estado de alienação. Ah, mas isso é só para elite. Ah, mas isso é ininteligível. Isso é hermético. Isso eu não entendo. Quer dizer, tem todo um aparato, não é, seríssimo que foi desenvolvido para, justamente como eu disse, para ridicularizar o artístico, para, né, querendo pretender que o artístico é desnecessário, não é? Então, tem uma matemática muito clara, né, nisso tudo, não é? Nós, artistas, nós tratamos do que é imaterial. E o imaterial, ele não pode ser dimensionado com os mesmos modelos, métodos e expressões que o material. Então, nós não podemos cair nessa, não é? Ah, nós não servimos para nada porque o nosso produto, não é? Não tenho como falar, olha, compra o meu livro porque na página 8 você vai ter uma emoção, daí eu embrulho, né, e cobro pela emoção. Não, não é isso. Nós tratamos de descobertas, não é? Nós tratamos de divisão, de um compartilhar, não é? De percepções. Então, isso é imaterial. E nós temos que seguir muito firmes com isso, né, claro? Nós temos que dar cara a bater mesmo, que essa é a função do artista, dar cara a bater nesse sentido, tentar trazer o melhor. Eu digo assim, na literatura, não escrever qualquer bobagem porque você quer estar na capa do livro, que você quer... Isso não existe, gente, isso é tolo, isso é tosco, isso é superficial. Escrever porque acredita, não é? Que você pode estar, através da palavra, você pode contribuir para a emoção, não é? Para emocionar as pessoas. Para que emocionar? Para que as pessoas mudem, para que as pessoas ampliem, não é?
a própria razão da sua existência. Eu sempre falo, você vai ler um livro, não vai mudar a tua vida. Você não vai, não é? Daí ler o livro virou azul, criou asas. Não é. É aquela, né, aquele pequeno, aquele momento, aquele flash, não é? Em que você tem uma reflexão. E isso te transforma. Então, acreditar nessa transformação através do artístico. Muitas pessoas fazendo, vamos acreditar. Até eu vou entrar numa questão que a gente nem tinha combinado, mas eu lembrei agora, né? Eu acho que até uma professora minha, que foi minha professora de ensino médio, está acompanhando a live. Eu, com 14 anos, né, quando estava no último ano do Fundamental 2, eu comecei a ler Cecília Meirelles, assim, muito desesperada, assim, né? Comentei com o Daniel isso. E na escola, assim, a professora que cuidava da biblioteca dizia: não, você não pode ler Cecília Meirelles. Ah, você tem 14 anos, não é para você isso. Daí eu falava: não, mas é legal, eu gosto. Né? E a minha professora de português também ficava assim: não, mas por que você tá lendo Cecília Meirelles? Vai ler outra coisa, né? Vai, não sei, pegar um outro livro, um livro de conto, um livro de romance, poesia é difícil. E quando eu cheguei no ensino médio, essa professora, que é a Cilidária, que eu espero que esteja indo na live, foi uma pessoa que abriu assim: não, vai para a biblioteca, pega o livro, vem conversa comigo, vai buscar poesia. Se você gosta de poesia, vai buscar poesia, né? Eu acho que eu li quase todos os livros de poesia disponíveis na biblioteca que eu estudava no ensino médio, né? Mas isso me fez querer a poesia. E eu vejo isso com uma relação outra, também vinda da minha infância, e que pega um pouquinho outra expertise tua, que é a música, né? Eu, desde muito pequena, sempre ouvindo minha mãe tocar violão, e minha mãe e meu pai sempre gostaram muito de MPB. E a minha mãe, como fez magistério, ela dava aula para as turmas do Fundamental 1, às vezes. E ela tinha um livro de português que vinha com uma fitinha cassete. E nessa fitinha cassete tinha Domingo no Parque e João e Maria. E era, quando eu pegava aquela fita, era só isso que eu queria escutar, aquelas duas músicas, né? E aí eu te pergunto, né? Eu acho que você tem filhos mais ou menos da mesma idade que eu tenho, de 30 anos. Como é que você vê essa relação da MPB, de ser um professor que incentiva a leitura, para o crescimento, assim, né? De novos poetas, de leitores. Então, Clara, você trouxe muitas coisas bonitas aí, né? E talvez uma complexidade que a gente não consiga esgotar exatamente agora. Mas eu vou te dizer, primeiro dessa relação que se estabelece, né, com o literário a partir de um professor. Eu mesma fui professora, ainda sigo, né, dando aulas, por absoluta paixão, encantamento. Não sei se fui uma boa professora, porque a parte burocrática sempre me pegava, não é? Mas me esforcei ao máximo, sempre. E sempre tive essa paixão de estar com o outro, não é? E através da literatura, isso, nossa, sempre para mim, não é? Foi um grande privilégio. Então, essa figura, eu também, não é? Eu acho que as nossas histórias acabam sendo muito parecidas, não é? Sempre existem esse iniciador, essa pessoa que fomenta, que desperta, não é? Esse interesse. E sempre são pessoas que compreendem e acreditam e sabem do impacto que o literário pode ter, que o artístico pode ter, porque percebem e vivenciam isso, esse poder de transformação do literário. E é para isso que a gente vai se transformar num bom leitor, não é tentar ser um bom escritor, que bom nesse sentido, que seja fiel ao que é ser escritor. Não é o que é se aventurar, às vezes, pela arte. Isso é muito sério. Mas, enfim, essa figura é essa figura muito querida, né? Eu mesma sou muito grata a vários professores que também misturavam essa coisa, não é? Eu tive um professor, Heriberto Machado, eu estudei no Colégio Martinos, tive muitos outros excelentes professores lá, o professor Bruno, da quinta série, que me levou assim para a literatura. Nossa, ele premiava, né, os melhores leitores, aquilo era um estímulo, todo mundo queria ler, e a Lucizinha, né, escapava da aula de educação física e ia para a biblioteca, era muito amiga da bibliotecária, a quem sou muito grata, a Carmen, né,
que passava também diziam, né? Não, isso não é um livro para você. A Carmen dizia, é sim, e me colocou lendo Guimarães Rosa, Clarice Lispector, enfim, e muitos outros professores, mas especialmente esse professor Heriberto Machado, né, por quem eu tenho um enorme carinho e ainda tem uma parte aqui, me perdoem os coxa branca, né? Mas o professor Heriberto, ele também é um fanático pelo Atlético e já lançou vários livros sobre o Atlético e ainda tem esse não é? Tem ainda isso, né? Ah, e ele trazia, enquanto literatura, justamente as letras de Noel Rosa, as letras de Chico Buarque. Então eu cresci sendo alimentada, não é, por essas duas coisas, a boa qualidade, não é, da nossa expressão literária, seja literária e musical, enfim, e também essa figura importante, não é, de um professor ou de alguém que, por confiar e por conhecer e compreender o impacto da literatura, toma para si justamente essa é uma responsabilidade muito amorosa, né? E você também querer que isso, né? De querer vincular isso, para que outras pessoas também descubram, não é? Tenham essa experiência e descubram esse universo. E aí você falou sobre essa nova geração. Uma das coisas mais lindas, né? Que prova essa coisa da atemporalidade das boas e impactantes expressões, é que eu vejo os meus filhos, não agora em época de pandemia, mas não é quando estão reunidos aos seus amigos, não é, aqui em casa, enfim, em situações em que nós temos vários jovens, eles colocam as músicas dos anos 60, eles colocam as músicas do início do século, não é, a música MPB, do início do século, desses grandes nomes. Então, essas gerações, elas vêm se alimentando do que sempre foi, não é, essa palavra é meio debatível, mas sempre foi essencial. Essencial nesse sentido, né? Do que vai gerar um impacto em maior profundidade. Então, isso é lindo, não é? Eu tenho uma alegria enorme quando eu vejo os meus filhos ou meus amigos, né, mais jovens, ex-alunos e tal, quando eles me indicam uma música, olha, Lucia, escuta essa música, me mandam links e tal, e são coisas que na minha juventude, não é? Eu pude desfrutar e tal. Então, tudo isso nos faz acreditar cada vez mais no artístico, não é? Essas expressões genuínas, quando um objeto de arte ele é genuíno, ele perdura, não é? Ele tem, quando alguma coisa artística tem o seu propósito, que seja honestamente, intrinsecamente artístico, para além das vaidades que possam, né? E os outros penduricalhos, isso é horrível, gente, isso não é, isso é perigoso, isso é vazio, mas enfim, para além disso tudo, não é? O que é genuíno se sustenta. E assim, de geração para geração, né? Isso é belíssimo. E vivam os professores que têm olhos, que têm Sim. coração, né? Também estamos, como eu disse, leitores, professores, né? E escritores, começamos falando, né, sobre bons editores, né? Então, é assim que todas as forças mais bonitas da nossa existência possa proteger a todos nós, não é? Possa nos proteger nesse sentido, tampar o outro, essa árvore com muitos braços, não é? E que frutifique cada vez mais e com raízes, né? As nossas raízes sempre foram profundas, não é? Mas que possa chover também, não é? Na nossa árvorezinha, não essa chuva ácida aí, não é? E que ninguém sinta que está fazendo favor em regar as nossas sementes, né? Sim, e até voltando um pouquinho ao início da live, né? Falando da estrela, né? E um momento lindo de poetas, cantores que a gente tem em Curitiba, né? A Estrela e o Theo, Léo Fresato, Raíssa Faete, Bernardo Bravo, a própria banda mais bonita da cidade, ali, Rodrigo Lemos. A gente tem uma gama assim muito bonita, né, para ser consumida na nossa cidade, assim, e que tem pego o Brasil inteiro, né, com a Ana Larousse também, né, então é uma alegria muito grande, né, fazer parte desse momento, assim, né,
Eu digo assim, eu vou deixar, acho que a Lucy com um pouquinho de vergonha, mas eu me sinto muito honrada de estar no mesmo momento, assim, da vida, de viver, né, e ter Lucy Colin ali, Ai, né? E desculpa. para mim é uma alegria enorme, né? E falando dessas influências, né? Eu brinquei, né, com o Daniel e brinquei com a Lucy também. Lucy é a grande culpada de eu publicar, né? Que antes de conhecer a Lucy, eu tinha muito medo, assim, de publicar. Tinha uma ideia, assim, que a minha poesia era um pouco meio medíocre, assim. Mas a Lucy me mostrou a minha poesia como ela é de fato, né? Então, eu só agradeço. E falando dessas influências, eu quero saber quem são as influências da Lucy Colin, leitora e escritora. Então, Clara, primeiro eu quero dizer que, assim, eu vou tomar você como exemplo, né? Mas porque muitos jovens escritores, né, chegam isso, assim, é um prazer, uma alegria enorme, não é? De reconhecer eu não vou falar em talento, eu não vou, que é muito mais do que isso, não é? Então, quando a gente vê aquela garota lá no palco dizendo seu poema com vigor, com uma crença de que aquilo importa, sim, não é? Isso também, da mesma maneira, não é? Não é, que você, a partir não é, dessa experiência, depois aí ganha concurso de poesia e vai mostrando e reafirma, não é? Isso também reafirma para nós, não é? Que temos aí já um tempinho de jornada, não é? Isso não nos bota mais experientes nesse sentido, não é? Encerrado, nós não temos um pináculo a ser, não, isso é uma renovação. Mas eu queria só mostrar isso, é uma renovação que tem que ser nessa mão dupla, não é? Nós nos alimentamos, então não há diferença entre, não é, ter mais publicações, a experiência é a mesma, é a vontade de estar no poético. E a Lucy Collins se inspira, olha, assim, eu me inspiro muito, muito em literatura, naturalmente, mas muito em música, as outras expressões artísticas, as artes plásticas, a fotografia, não é? O cinema. Assim, me sobra muito pouco tempo para me atirar nessas minhas paixões, não é? Porque eu tenho uma jornada assim de trabalho que, felizmente, que é uma outra coisa que me torna muito feliz, não é? Mas que toma muito tempo, então eu também não posso me esbaldar tanto quanto eu gostaria, não é? Mas o que eu leio com esse olhar, então, que contempla não só o literário, não é? Não sou só uma leitora de livros, eu sou uma pessoa muito contemplativa, né? E eu talvez empregue muito do meu tempo também num tipo de contemplação que talvez não diga nada para muitas pessoas, né? De movimentos da natureza, de coisas mais esdrúxulas, né? Mas que me interessam. Então, eu sempre fui leitora de tudo, né? Falando especificamente de certos autores, nunca tive medo nem vergonha de dizer isso, leitora de fotonovela, leitora de revista de fofoca, até os clássicos, passando por Harold Robbins, por Sidney Sheldon, que eu considero que não tenham sido contribuições importantíssimas para a minha formação. E uma vez eu sempre conto essa história, vou contar de novo. Uma pessoa mais erudita chegou na minha casa, né? E viu a minha estante e, horrorizada, disse: não estou vendo os clássicos entre os seus livros, né? Porque os clássicos, naturalmente, eu era quebrada, estudante, eu ia para a biblioteca pública, né, para ler, enfim, tinha grana para comprar os clássicos, né? E aí, mas não deixei de lê-los, não é? Mas então, a essa pessoa, na hora, eu não fiquei horrorizada e não pude responder nada, porque de fato não tinha clássicos, tinha um número minguado de livros ali, mas anos depois, essa pergunta ficou na minha cabeça, porque dizia muito da minha própria formação, né? Eu encontrei os clássicos, e eu coloquei isso num conto, no enredo de um conto, afinal, em que alguém diz isso, né? Não encontra os clássicos na sua estante, como se fosse da Inquisição, não é? E esse personagem, Deus, não é? Vai responder: clássico para mim é o pó.
Então, eu, foi a minha maneira, não é? A pó voltará, de voltaremos, não é? Clássico, imagina, não é? Se eu ia prescindir da minha experiência de leitura dos clássicos. Mas, assim, o que eu leio, Clara, eu gosto muito, muito da expressão moderna, né? Afinal, é o meu nicho, digamos, de investigação, não é? E agora também traduzo preferencialmente autores do período modernista, não é? Mas gosto também da literatura do século XX, muito, não é? E os contemporâneos. Tive esse trânsito lá, posso garantir que tive esse trânsito lá com os clássicos. O que eu resolvi quando publiquei o meu romance Nossa Senhora daqui, que é um épico, não é? Ele segue a épica mais clássica impossível, mas é um épico de bolso. É uma epopeia de bolso, não é? Então, isso é cara de Lucifolin, fazendo umas atualizações assim, meio vira-lata, e não importa muito, a gente tem que se assumir, não é? E essa é a minha expressão. Então, o que eu leio, claro, nesse momento, eu estou muito mais na literatura contemporânea, muito mais na literatura contemporânea. E sem abandonar jamais, né? Aí, ó, atrás de mim, só tem modernos, né? Uma estante inteira sobre a Gertrude Stein, uma do Virginia Woolf, uma do James Joyce. Então, é assim, os modernos, eles são a minha grande base. Sim, é engraçado, eu estava pensando aqui do papo que eu tive com a Jaqueline Bondonada, né? Que também assina a quarta capa do meu livro, né? E como é parecido as leituras, né? E o grande engraçado, assim, é que eu abandonei a parte de inglês, né, na universidade e fui para o português, porque eu e o inglês a gente não se dava tão bem, assim, né? E aí eu escolho duas professoras da literatura inglesa, né, para assinarem ali meu livro, né? E eu acho incrível isso, né? E como é parecido as leituras. Olha, vou te falar o seguinte, diferente, por exemplo, quando você está estudando música, né, música clássica, você não fica assim, eu só gosto dos franceses, eu só toco ingleses, eu só gosto dos italianos. Não existe. Porque é música, não é? Claro que tem uma escola, uma maneira de composição num determinado período, não é? Mas, de uma maneira geral, você passa por tudo. Claro que não é, pelas limitações, se eu não falo russo, eu não vou, não é, poder ler Dostoiévski no original. Mas para isso existem os tradutores. A gente não pode, não é, fazer um recorte. Assim, literatura é tudo. O que importa se foi escrito num outro idioma, não é? A gente dá esse jeito com a contribuição dos tradutores. A gente tem que ler de tudo. A gente, não é, tem que estar em todas essas expressões. Já pensou se você fosse para um museu? Claro que a gente tem preferências, né? Eu gosto dos holandeses, claro, não é? Mas se você vai para um museu e tem uma coleção lá não é, de um determinado período e você só, eu só gosto não é, de tal coisa. Aí você não olha para os outros quadros, você não quer. Sua literatura tem que ser assim também, não é? Você tentar se inteirar em todos os tempos, tudo que caiu na rede é peixe, não é? Sempre. Sim. Não é? Claro, você não tem tempo e não vai ficar lendo coisas ruins, né? E não levam a nada e tal. Mas um pouquinho das coisas ruins também é importante para você desenvolver o teu poder crítico, para ver, não é? Às vezes tem grandes sucessos literários, e aí você pega aquilo e fala, gente, que coisa mais estranha, porque não me diz tanto. Como é que eu desenvolvo isso? Não é? Não aquela coisa, eu só gostei. Não assim, mas tecnicamente, o seu próprio fazer. Eu acho que o escritor tem esse compromisso com todos os outros artistas, aliás, com todos os profissionais, né? Se você é um profissional de culinária, você tem que se equipar dentro do seu jargão para você poder fazer as combinações, né, mais criativas. E na literatura é a mesma coisa, não é? Então é assim, é ler tudo, abrir, não é? Estar aberto para isso. E quando empaca num livro, nunca, ou quando empaca num quadro, não é? Ou enfim, numa música que você não, é? Não entende, não fala assim, isso aí é uma porcaria. Não, eu não tenho condições ainda de entender. Posso ler, me desagradar, mas eu tenho que ter não é, desenvolvida essa capacidade de julgar criticamente. Por que é que não me agradou? Por isso, por aquilo.
Mas não assim, uma porcaria, detestei, isso não, não é? Se Ah, não, equipar, mas desenvolver nisso olhos. a minha biblioteca tá bem, assim, eu acho. Eu acho que falta um pouco de literatura inglesa, sim, um pouquinho. Falta muito do continente africano, assim, mas eu acho que pegando o continente europeu, assim, ele tá bem balanceado, né? E América Latina, porque eu sou muito fã do Gabriel Garcia Marques, né? É maravilhoso. Então, tudo que tá meio próximo ali, já vou pegando um Neruda né? Então, eu acho, sim, muito importante, né? A produção, né, literária daqui da América do Sul, né? Mas a gente se encaminhando aqui um pouco para o nosso final, né? Infelizmente, né? Eu acho que eu vou acabar te convidando para outros cafés, viu, Luci? Para para gente conversar mais. Maior prazer. Eu gosto de fazer um jogo, assim, mais ou menos, né? Das perguntas rápidas, tá? Bom, Eu acabei não te mandando previamente, mas são bem tranquilas, assim, de responder, tá bom? tá bom. Então, a primeira pergunta tá preparada? Sim. Então, a primeira pergunta é: o seu livro favorito? A Valovara, de Osman Lins. Sua escritora favorita? Essa é difícil. Pode ser duas? Eu acho que Marguerite Pode. Duras e Gertrude Stein. Gertrude Stein pelo Escritor. voo e Marguerite Duras porque é precioso, né? Mas tem a Virginia Woolf também, E o que é um seu. gênio. Não, foi o top 3, então. Ali. Tá bom, vou dar a mesma canja, então, para o seu escritor favorito. Então, o meu escritor favorito, puxa vida, eu gosto muito do James Joyce, né? Absurdo, assim, as conquistas do Joyce seria um. Cortázar, né? Genial e com muitas injustiças aí que eu estou cometendo, mas alguém que para mim, no meu histórico pessoal, foi revelador, o Gary Snyder, que trabalha com ecopoesia, enfim, para mim o Snyder, esses três. O que você está lendo agora? Eu estou lendo um livro que se chama Correio Noturno, da editora Tabla, e eu não lembro o nome da. É uma autora, é sensacional, é um livro de várias cartas. Correio Noturno, é sensacional. Eu estou na terceira carta e já estou enlouquecida, assim, é quase na metade do livro. Recomendo esse livro, maravilhoso. Depois você tira uma foto e coloca no seu Instagram, para daí o Sim, pessoal pegar o nome certinho, autor. Roda é o nome da autora. Esse é o primeiro nome, e o sobrenome eu não lembro. Enfim, é literatura novíssima. Uma frase de algum livro que te marcou muito na vida, assim. Até esse momento, né? Olha, esse é uma frase de um autor desconhecido, para não puxar a brasa para nenhuma sardinha. Essa frase me marcou muito. Aprendi muito e esqueci muito, ambos deliberadamente. Um autor ou uma autora que você indicaria? Assim, que o pessoal ou ainda não conhece, ou que você acha que não é muito lido. O Osman Lins, nossa, a gente precisa recuperar o Osman Lins. O Valêncio Xavier, nossa, gente, deixa eu fazer um jabá aqui. Então, o Valêncio Xavier, se vocês se interessarem pelo livro dele, né, um dos livros dele, que foi agora reeditado pela Arte e Letra, né, que é o mês da gripe, que tem tudo a ver com essa coisa não é, terrível que estamos vivendo. Se vocês entrarem no site da Livraria Arte e Letra, e tiverem interesse pelo livro do Valêncio, vale a pena. Eu vou passar para vocês um cupom de desconto. Vocês têm 15% de desconto no livro, colocando o cupom Luci que disse, tudo junto. Eu sou tão Olha entusiasta desse só, livro
que eu fiz uma dobradinha lá com o Tiago, da Arte e Letra. Então, por favor, se interessarem, comprem com 15% de desconto, cupom Luci que disse. Pessoal da revista Trajanos que está online, por favor, coloca nos comentários o cupom da Lucino Arte e Letra, tá? Para o mês da gripe. Obrigada. E leiam Valêncio, por favor. É belíssimo, transformador. Ah, eu li na universidade, uma delícia. Não sei se você conhece o professor Marcelo Franz, eu li com ele. Sim, maravilha, que E, bacana. nossa, é maravilhoso, assim, né? Muitas descobertas ali. Eu acho que sempre que você lê, você descobre alguma coisa, assim, né? Ah, é maravilhoso. Nossa. Vamos para a nossa antepenúltima pergunta. O que a literatura significa na sua vida? A literatura, ela se desdobra em duas coisas, né? Vou tentar ser bem sucinta. Primeiro, a possibilidade de descobertas, não é? Falando da literatura feita por outros. E para mim, não é? Quando decido finalmente ser escritora, tentar ao máximo, não é? Dignificar isso, não é? Ser fiel à minha função enquanto artista, significa justamente um pacto. Significa um pacto seríssimo de tentar cada vez mais, não é? Ter os melhores olhos, não é? Não sei se vou conseguir, mas não importa. O que importa, eu acho que é esta manter acesa essa perspectiva, ter os melhores olhos para poder observar e aí tentar transmitir isso através das melhores palavras, não as palavras mais corretas, mas as palavras que instiguem mais, as palavras que tirem as pessoas da zona de conforto, que só assim poderão perceber outras coisas, não é? Não para que mudem suas vidas. Não é? A literatura não vai mudar a vida de ninguém, mas a literatura vai te alimentar e vai te cutucar, não é? Vou citar uma frase da Virginia Woolf, né, me apropriando aqui. Ela diz que esse momento, né, de percepção das vidas são como fósforos riscados na escuridão. Então, que seja esse fósforo. O fósforo é efêmero, mas ele ilumina. E a literatura é esse flash, né? O espanto, como diria o Ferreira Goulart. As duas citações aí. Uma bebida favorita, assim, sua, para acompanhar uma leitura? Ai, gente, podem, morram de rir, morram de rir. Eu não bebo, nunca bebi, nunca tomei um porre. Eu sou uma fracassada em termos de bebidas, não é? Assim, nunca. Sempre fui uma pessoa bem descontraída e, enfim, nunca tive problema com bebida por não beber, assim, nunca, né? Várias pessoas, ai, que careta e tal. Não tenho nada contra, pelo contrário. Então, morram de rir, a minha bebida favorita. Pena que não dá para beber tanto, porque faz mal, assim, mas é chá de boldo. Eu sou a única bebum do verso que não bebe, mas que toma chá de boldo. Eu adoro. Para acompanhar a leitura de um livro, ai, um chá de boldo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não tenho problema com fígado. Gente, eu fiz a mesma pergunta para Jaqueline, né? E essa pergunta é uma pergunta para eu poder descobrir com o que eu vou mandar um presentinho junto, né? E eu pensando, eu vou dar um vinho para as duas, né? Vou fazer essa pergunta só para eu saber, né? Que tipo de vinho? Aí a Jaqueline, chá. Aí a Lucicorim, chá de boa. Então, eu vou mandar umas mudinhas de chá de boldo para você, que eu acho que eu tenho aqui. Aliás, assim, Não, mas o chá sempre acompanha bem, né? Uma leitura. eu não tenho nenhum desconforto de ser uma pessoa meio esdrúxula. Eu sou vegetariana, eu sou zen budista, eu não fumo, eu não bebo. Então, ou seja, chata. Eu acho que é para simplificar a maioria, não é, dos olhares, eu sou muito chata. Mas eu sou assumida, né? Isso, as pessoas que me conhecem sabem que eu tô com chá de boldo e permaneço. Unidos no chá de boldo. E agora é uma pergunta assim que a gente não sabe quando vai se realizar, mas um sonho pós-vacina, pós-pandemia aí, né?
Olha, o sonho mais simples possível, com todas as coisas simples, importantíssimas. O sonho de abraços, não é? Desse contato, de olhares, de estar, não é? Essa coisa mais calorosa, né? A gente está se virando aí com o meio virtual, tem sido maravilhoso em vários âmbitos, que é o que temos para o momento. Mas o sonho da restituição dessa proximidade, não é? Porque nós nos vemos agora fazendo uso de equipamentos, não é? A ponto de, às vezes, pensarmos, tem muita gente que embarcou nessa, né, que fica só naquela realidade virtual ali, achando que like é afetividade, né? Então você posta uma coisa para, não é, achar que você está sendo muito adorado, não é? Então, assim, esse grande esse sonho, não é, de que possamos recuperar esse afeto, né, que só o presencial, olho no olho, não é, nos traz. Sonho de abraços, muitos, todos. Sim, eu estava falando com o Daniel, né? Que a minha vontade mesmo é que isso tudo desse certo para o ano que vem, né? Que daí eu seria muito presunçosa e com certeza estaria na organização. Uma grande semana de 22 em Curitiba, assim, com os nossos poetas, os nossos músicos poetas, os nossos artistas plásticos, artistas do teatro, da performance, assim, porque eu acho que é a galera que está mais necessitada, assim, desse contato físico, desse olho no olho, né? Nossa, Olha, seria maravilhoso. já conte comigo se quiser fazer uma semana de 22, de 23, de 24, todas as semanas, mas assim, nós não somos a galera mais necessitada. Todos os seres humanos, admitam ou não, eles têm isso é natural ao ser humano, não é? Basta admitirmos isso. E nós artistas, claro, nós somos mais abertos talvez, nós declaramos de uma maneira mais aberta a nossa afetividade e também a nossa necessidade de afetividade. Então, vamos fazer essa festa, me chame, por favor. Sim, Daniel tá aí na live, né? Comentou que teve aula com o Marcelo Franz também. Anota na nossa listinha. Já temos nós dois, né? O Raul, que também está publicando agora, né? E que também, né, trabalhou já com a Lucina Cotter e tudo mais. E O Luci Raul Colim. Então, é mais lindas. O Raul é lindo, é uma pessoa incrível. Nossa, sim. adoro o Raul. Ele é um maravilhoso, gente. Eu digo assim, eu tenho muita sorte, né, do Raul ser o editor de canto para mim, Minasini, porque, gente, foi fantástico, assim. Eu brinco que ele é o pai, né, do meu filho, né? Eu sou a mãe, eu tô gestando, mas ele é o pai, Sim. né? Já temos 4 pessoas, Daniel. Então, para a gente ir finalizando, né? Então, eu vou repetir novamente. No site da Cotter, aproveitem, 50% de desconto, tá? O livro da Lucy lá, Antologia, né? Temos o livro do Daniel também, 27 episódios. O livro do Raul, que também é o trio aí da pré-venda, né? 27 episódios, Ligações que Rasgam e Canto para Minimosine, né? Vocês encontram no site da Cotter para vender pela metade do preço, então aproveitem, façam esse combo aí da pré-venda. Onde mais a gente encontra seus livros, Luci? Os meus livros, nos sites meus livros, eles se encontram desde a estante virtual, né? Os que já estão esgotados, tem muita coisa lá na estante virtual, e tem muitas livrarias no Brasil todo, né? Martins Fontes, mas principalmente no site das editoras. Então, no site da editora Potter, no site da editora Iluminuras e no site da editora Arte e Letras. Essas 3 editoras têm os meus livros. E depois as outras, não é? Na Amazon, enfim, tem também coisa lá. Para quem prefere um e-book, também tem lá na Amazon, né? Sim. Aproveitem também, quem não conseguiu anotar o cupom de desconto para o mês da gripe. E também aproveita para comprar junto o Nossa Senhora dali, né? Isso. Daqui, do daqui, nosso. daqui. Eu já aproveita e faz esse combo. Compra junto o livro do Valêncio, Mês da Gripe,
e o livro da Lucy, tá, gente? E ajudem aí as nossas editoras, se você é daqui de Curitiba, se você é de qualquer lugar aí do nosso país, ajude as nossas editoras independentes nesse momento. Falo aí principalmente das duas editoras da qual a Lucy também publica, que é Arte e Letra, a Cotter, que é por onde eu publico, né? Ajudem, vamos consumir mais poesia, né? E mais literatura. Eu quero agradecer imensamente a Lucy, né? Por tudo, né? Eu acho que se deixar eu fico uma meia hora aqui agradecendo você, Lucy. Mas por esse momento aí, por nos ajudar e contribuir com a revista Trajanos, né? Com esse nosso início, acho que é, uma boa entrada de pé direito, assim, né? Começar essa jornada aí, que eu espero que seja longa da revista Trajanos, com essa live, com Café com Poesia. Agradeço demais esse papo, foi maravilhoso. Acho que logo teremos mais um Café com Poesia com a Lucy, eu espero, né? Porque tem muito papo ainda sobre poesia, literatura e música para gente conversar. Clara, queria me despedir agradecendo imensamente a você, não só pela oportunidade de estar aqui no café, mas também por tudo que você representa. Eu vou aqui usar, né, então, a sua figura para parabenizar todas essas pessoas que vêm chegando na literatura e que têm essa firmeza, não é? De seguir o seu compromisso com o literário, com o poético, não é? Quero agradecer também ao... Como é o nome do... É o coletivo Trajano? Trajanos? Então, é a revista literária, né? O coletivo é o Entre Prosas. Isso. Então, quero agradecer a todos vocês pelo convite e, mais do que qualquer coisa, parabenizá-los, gente. Nós precisamos muito disso. É aquela ideia, não é? Da qual falamos, não é? Nós vamos nos amparando, vamos nos alimentando. Então, muito obrigada. Eu agradeço, sim. Para quem chegou agora no finalzinho ou perdeu parte da conversa, esse vídeo vai ficar gravado no IGTV, né? Temporada nova aí da revista Trajanos. Para quem não assistiu a temporada passada e o especial de verão que a gente fez durante o mês de fevereiro, confiram, tá no IGTV. Conversa com Vitória Bandeira sobre o meu livro, Canto para Minimosine. Conversa com Jaqueline Bondonada sobre amor na literatura. Vale muito a pena assistir. E eu converso com o Raul também, que está publicando, e é editor. A gente falou bastante sobre mercado editorial, como é que acontece. Então, procure assistir os outros vídeos do Café com Poesia. E o Café com Poesia agora é mensal. Então, no próximo mês, eu recebo vocês novamente aqui para a gente tomar esse café. Então, até abril, gente. Obrigado, Lucy. Tchau, gente. Muito obrigada.